boa tarde a todos. Mais uma vez sejamos todos bem-vindos a esta casa que nos recebe com muito amor e carinho. Aqueles que vêm a primeira vez sejam bem-vindos. Aqueles que nos acompanham já há muito tempo sejam bem-vindos. Aos nossos companheiros da internet sejam todos bem-vindos. Nós sabemos que quando adentramos aos portões e adentramos a esse recinto, já somos envolvidos pelos companheiros de espiritualidade que nos atendem dentro das nossas necessidades e do que fazemos jus. Então o tratamento começa a partir do momento que adentramos esta casa. Então esse ambiente foi preparado, foi harmonizado, foi equilibrado para receber a todos. Então durante o desenrolar do nosso tema, já estamos recebendo. Tá certo? Então é o momento de aproveitar. Certo? Nós temos palestras e passos todos os dias. As informações dos horários estão no nosso mural aqui na entrada e também no nosso site na internet www.casadocaminhosantana.com.br. Todas as palestras ficam gravadas, tem espaço para comentários, para dúvidas que tiverem. Entrem no site, escrevam suas dúvidas e o pessoal do apoio vai respondê-las. Se vocês quiserem assistir às palestras anteriores, vão estar disponíveis aí a partir no sábado, a partir de segunda-feira já estão disponíveis, aí as palestras já vai estar disponíveis para quem quiser assisti-las novamente, para tirar alguma dúvida, né? Então é só acessar o nosso site. Além das comunicações que a casa realiza através do site também, as convocações, os eventos, né? Nós vamos estar disponibilizando isso aí para que possamos, todo mundo, quando chegarmos a casa, já sabermos o que vamos fazer, tá? Nós temos atendimento fraterno que é realizado meia hora antes de cada palestra. Procurar o dirigente, né, para encaminhar para o atendimento fraterno. Isso também é realizado todos os dias, okay, dentro dos horários das palestras. Na área social nós temos atendimento a 85 famílias cadastradas. Então todo segundo sábado do mês são distribuídas 47 e depois 48 cada mês, né? Então nós são 85 cestas são distribuídas todo segundo sábado do mês, né? Fazendo confusão porque ia aumentar o número de cestas, né? 85 cestas. Então todo segundo sábado do mês durante cestas básicas são distribuídas para todos aqueles que estão cadastrados. Então é feito um contato social, os nossos assistentes sociais vão ao local, verifica, faz a entrevista com a família e encaixa ela no programa. Então ela possa receber durante um período a cesta básica, né? E nós contamos sempre, né, para a montagem das cestas, contamos com a colaboração dos nossos amigos. Então eu agradeço as contribuições que foram doadas, do coração agradeço, ajudam muito, mas a gente sempre pede que continue nos ajudando e quem puder, né, estamos recebendo aí alimentos não perecíveis. As nossas necessidades aí que precisamos são leite em pó, óleo, arroz, feijão e açúcar. Então isso é o que mais vai rapidinho. Então, temos que repor esse material. Uma parte nós fazemos arrecadação e compramos, outra parte é doada pelos companheiros e assim nós conseguimos manter esse trabalho. Nós temos também a entrega de lanches, né, a confecção e entrega de lanches que é realizado todos os sábados a partir das 16h30. Então o grupo se reúne, prepara os lanches e às 18 horas, depois da prece, às 18 horas sai para distribuir esse lanche para esses companheiros que moram nas ruas, aí nas imediações do metrô Carandiru e Tietê, nesse intervalo, né? Então ali é feita a distribuição desses lanches, é feito um trabalho com esses companheirinhos aí, levando um pouco de carinho, né? Hoje é o segundo sábado do mês. Hoje foi a distribuição de cestas. Inclusive teve também aí um evento que vai ter a festa das crianças também, então distribuição de presentes, agradecer os presentes, né, as cestinhas que todo mundo colaborou aí para vestir uma criança, um brinquedo, quem participou. É que quando aparece some rapidinho, acaba rápido, não dá nem tempo de divulgar, todo mundo já pega, já vai, já é distribuído, entendeu? Então às vezes nem a gente fica sabendo, já aconteceu, mas temos esse prazer de agradecer aí todos que colaboraram conosco, ok?
E agradecemos também aqueles que participaram da nossa rifa de Natal, daquela televisão Smart TV. O número sorteado foi o número 715. Tá? Quem é o colaborador, o Marcelo, que recebeu essa televisão. Então, boa sorte para ele e vamos continuar fazendo outras campanhas para arrecadar fundos para nós. Principalmente agora, fim de ano, né? Complicado. E assim, meus queridos, é isso que nós temos. Só mais um lembretezinho. Nós temos os livros, né? Nossa livraria, temos alguns livros bons ali, alguns romances, alguns livros para estudo. E quem quiser presentear no Natal um livro, tem uma disposição aí, é só escolher o livro. São preços acessíveis, né? E o livro é um dos melhores presentes que existe, né? Porque você ajuda as pessoas a adquirir o hábito da leitura. O que falta para nós é um pouco de conhecimento, um pouco de informação. Apesar de toda a informação que nós temos, mas às vezes essa informação não é saudável, né? Então, ler um pouquinho é bom, né? Feito isso, então vamos partir agora para o nosso preparo, né? Pedimos aí que desliguem os celulares ou deixem eles no vibracal para não atrapalhar o nosso trabalho, né? E assim, meus irmãos, unindo os nossos pensamentos, elevando a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, aos companheiros da espiritualidade, que prepararam esse ambiente para nos receber, vamos agradecer a oportunidade que nos é apresentada. Do fundo da alma agradecemos, Senhor, por esses momentos que estaremos participando, que estaremos dividindo esse espaço, absorvendo as informações que serão passadas para nós. Que o tema, Senhor, seja um tema de engrandecimento da alma de todos que aqui estão presentes, Pai. Que possamos aproveitar ao máximo essa oportunidade e pedimos que permaneça conosco, Senhor, durante todo o nosso trabalho. E vamos envolver com muito carinho nosso companheiro Rudai, que fará a palestra da tarde, que ele seja feliz na sua exposição. Que assim seja, graças a Deus. Sim, só na velocidade, não no outro, isso. Tá bom? Bom. Tá bom? Opa. Boa tarde a todos. E assim mais uma vez juntos, né? Nesses breves minutos que estaremos aqui. A tendência é sempre a gente pensar nos problemas, nas dificuldades, né? Naquilo que nos aflige, no motivo pelo qual estamos aqui. E na maioria das vezes nós ignoramos a ação do plano espiritual, o trabalho que eles têm para nos harmonizar interiormente ou espiritualmente. A dificuldade é grande porque a nossa mente, ela parece uma tempestade de inúmeros pensamentos ao mesmo tempo. Imagine um dia onde o tempo se fecha, o céu é cheio de relâmpagos, trovoadas de tudo quanto é lado, as nuvens, né, em rebuliço. Semelhantemente ao nosso pensamento. Entra problema com o aluguel que falta pagar, o emprego, os filhos, as dificuldades mil, né, a doença, enfim, todos os problemas, né, se avolumam em nossa mente. E o nosso pensamento entra em desalinho e aquela confusão, aquele caos está estabelecido, né? E algumas criaturas conseguem realmente gerenciar, administrar o pensamento de tal maneira que vêm dificuldades, vêm problemas e eles conseguem dar a cada um devido tratamento. Não deixem que as emoções que estão carregando esses pensamentos nos deixem com o coração descompassado, a pressão vai lá para cima, né? Ou vai lá para baixo, e assim por diante, né? O espírito em perturbação, né? O espírito somos nós, em perturbação, põe em desarmonia também o nosso corpo. O corpo sofre, né, sob a influência de energias descontroladas, como numa tempestade, ventos, né, de velocidade intensa, raios, trovões, e assim vai, né? Se pudéssemos ver, se tivéssemos a capacidade de ver, né, a imagem de nosso pensamento, num momento como esse, ficaríamos talvez horrorizados, né? Há um livro, inclusive, que trata desse assunto. É um livro publicado aí final do século XVIII, né,
XIX, Formas Pensamentos, Anne Besant com Leadbeater, né? O Bispo Leadbeater, da Teosofia. Ele traz as pranchas ou as fotografias de como estão os nossos pensamentos em diversas situações, ou emoções, né? Então é retratado o momento que nós estamos ciumentos, avarentos, nervosos ou coléricos, né? E esse livro traz essas imagens. O plano espiritual, né, que está mais próximo de nós, percebem esses estados d'almas, né, nosso, e faz com que, né, nas suas dificuldades todas, de trazer-nos a harmonia, eles intuem-nos para mudar o foco, pensar coisas boas, positivas, elevadas, né? Coisas que agregam valores elevados e positivos, né? O problema passou, a dificuldade passou, ou estamos vivendo com ela. Então temos que usar esses momentos de dificuldade, de obstrução, para pensarmos, buscarmos soluções equilibradas, soluções positivas, e não soluções que nos tragam mais problema. A criatura que é mestre para resolver um problema, ela cria um novo problema. E aí, né, chega uma hora que não consegue resolver nenhum. A quem culpar? Então o tema da tarde chama-se aflição. A aflição está no livro de Chico Xavier, né? Livro Ceifa de Luz. Autores Chico e Emmanuel, a lição 31, que tem por título Aflição, né? Diz assim: olhai por vós mesmos. João, apóstolo João, 2 João, capítulo 1, versículo 8. Quem não tem aflição, né? Quem não tem dor e sofrimento? Parece-me que é um tema que a gente está falando constantemente, que o Espiritismo só trata de dor, sofrimento e aflição, não é isso? A maioria dos expositores que nós ouvimos falam das mesmas coisas, não é? Eu mesmo já falei diversas vezes do mesmo assunto. E será que aprendemos com essas lições? Se estamos repassando-as, é porque ainda não aprendemos a essência, o conteúdo, o que se espera, qual é o objetivo dessas lições. Por isso que o expositor repete essas mesmas lições, para ele não esquecer que a Terra ainda é um mundo imperfeito, é um mundo de provas, expiações. Os espíritos que aqui reencarnam são devedores para com a lei, são criaturas que erraram bastante. Os erros cometidos talvez sob a influência do ciúme, da inveja, da cobiça, da maledicência, né? Do orgulho, da vaidade, mas erraram, prejudicaram seus semelhantes, são devedores. E a bondade divina, numa próxima encarnação, nos reúne novamente, na maioria das vezes, sob a influência dos mesmos problemas, repassando-os para que, expiando, reparando, nós possamos mudar a forma de ser e de agir, né? Então, Emmanuel diz assim, nesse texto, né? Cada criatura retorna à Terra com a aflição que lhe diz respeito, às lides regeneradoras, ao trabalho regenerador, né? A aflição que nos expressa o passado renascente ou nos define o débito atuante na contabilidade divina. Ou seja, Deus registra tudo. Registra atos bons, positivos e também os menos bons e os menos positivos. No livro da contabilidade divina, nós somos devedores ou credores, né? E desta forma, nós voltamos às lides regenerativas ou regeneradoras, que é a Terra. Uma criatura sofre mais, outra sofre menos. Uma tem mais inteligência, outra momentaneamente tem menos inteligência. Uma precisa fazer um trabalho maior, voltado ao próximo, outra talvez nem tanto. Mas todas elas, encarnadas na presente existência, sofrem. Experimenta dor, tem aflições. E Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, né? Ora, por que são bem-aventurados? Porque as criaturas que já são bem-aventuradas na dor, no sofrimento e na aflição, é porque compreende a elevação desse momento, a grandeza desse momento, porque desperta-as para a vida espiritual, né? Desperta-as para
né, o conhecimento de Deus, o entendimento de suas leis. E elas, já possuidoras de um conhecimento a mais, elas sofrem caladamente, renunciando muitas vezes aos prazeres terrenos em prol do filho, da filha, da família, de uma coletividade, né? Então elas sabem sofrer bem, é o bem sofrer, e esse sofrer bem traz a elas felicidades, né? Não traz a elas nem dor nem sofrimento, traz felicidade, traz uma alegria, traz a essas criaturas uma satisfação de serem úteis, mesmo experimentando grande tormento em si mesmas, porque já visualizaram, entenderam, compreenderam a grandeza do que Deus espera de cada filho seu, né? Agora, nós ainda conseguimos tal renúncia? Talvez um dia nós conseguiremos, mas precisamos ainda repassar as lições, precisamos ainda, talvez, experimentar dores maiores, para que possamos despertar para as verdades, para a purificação espiritual, né? Aqui é a enfermidade, que o tempo trará inevitável, quando precisa ao campo de nossos impulsos inferiores, né? A enfermidade nos trará o reajuste necessário para a nossa vida espiritual, né? Ali é a condição social repleta de espinhos em que se nos ajustarão as diretrizes e os pensamentos, né? As dificuldades que encontramos nas questões sociopolítico, econômico, financeiro, é para ajustar os nossos pensamentos, né? E ajustar-nos os objetivos, porque não adianta pensar em tudo, é preciso ter uma direção, um objetivo e seguir esse objetivo, né? Então, as dificuldades que nós experimentamos para nos vestir, nos alimentar, educar os nossos filhos, né? As questões da segurança, da paz, as questões da educação e outras questões que estão, né, inseridas no desenvolvimento humano, no crescimento humano, são necessárias ao nosso pensamento para dar-lhes sentido e direção, né? Assim, acolá é o templo doméstico, transformado em cadinho de angustiosos padecimentos, caldeando-nos emoções e ideias, para que a simplicidade nos retorne à existência. As dificuldades do lar, como está colocado pelo texto, é para que a gente se torne criaturas simples, né? Humildes, criaturas, vamos dizer assim, que vê em seu semelhante iguais, né? Humanas, iguais, irmãs, né? A simplicidade é você olhar para as pessoas e vê-las tal qual somos, né? Sem exigir-lhes o que elas não podem dar e, ao mesmo tempo, não se colocando de uma forma orgulhosa e vaidosa, né? Ou deixar que a soberba fale mais alto em nós. Assim, o templo doméstico tem essa condição. Por que o templo doméstico? Nós sabemos que pertencemos a uma família espiritual e uma família, né, material. Na família material reúnem-se espíritos afins, que se encarnam com diversos objetivos, mas o principal deles é trazer, né, a harmonia entre eles, quando houve a desarmonia. Então haverá no nosso lar espíritos simpáticos, irmãos que são simpáticos, mas também haverá irmãos, primos, esposa e esposo, marido e mulher, pai e mãe, que tem também uma dificuldade de relacionamento. Essas dificuldades de relacionamento é para que as pessoas, entendendo, trabalhando em si a simplicidade, né, a humildade, elas convertam essas diferenças que ocorrem por causa das nossas questões evolutivas e débitos de vidas passadas, e vamos ali, unindo forças, fazer a nossa parte, tornando-nos criaturas cujo lar seja, preferencialmente, um exemplo para outros lares, por ser o nosso lar um lar equilibrado, né? Na medida de nossas possibilidades e na medida que nós compreendemos a vida espiritual, né? Espíritos se reúnem no lar para entendimento, expiação, regeneração, entendimento e crescimento conjunto, né? Os mais adiantados
puxam os menos adiantados, né? E assim a vida continua. Além, é a tarefa representativa em que o estandarte do bem comum exige de nós os mais largos testemunhos de compreensão e renúncia, reclamando-nos integral ajustamento à felicidade dos outros, antes de pensar, de cogitar de nossa própria felicidade, né? Aqui exige renúncia realmente, né? Antes de pensar em nós, na nossa felicidade, o lar exige que nós pensemos na felicidade do próximo. Para que sejamos felizes, é preciso pensar, agir e trabalhar na felicidade alheia. Porque experimentando a felicidade alheia, nesta renúncia que nós fazemos, já temos em nós a felicidade. É uma lógica que inquestionável, né? Quando esquecidos dos problemas que nos afligem, trabalhamos nos problemas de nossos semelhantes, esses problemas que nós esquecemos em nós, permite que os bons espíritos, as pessoas que são simpáticas a nós, nos ajudem. E muitas vezes nem percebemos essa ajuda. E aí as coisas se encaminham, se resolvem, né? Nesse ponto, né, tocando na renúncia, na humildade, na simplicidade, na grandeza, né, vamos lembrar a biografia. Chico é sempre citado, mas vamos lembrar na biografia de Bezerra de Menezes, esse grande espírita, né? Ele, como político, depois, antes como médico, depois como político, né, vereador, prefeito lá da cidade de Rio de Janeiro e outras questões mais, né, que está nas suas obras, e ele esquecia literalmente da sua família para dedicar ao próximo. E a esposa, de alguma forma, reclamava, né, da ausência do marido, os filhos doentes, as dificuldades do lar, mas os amigos, as pessoas que conheciam, né, o caráter de Bezerra de Menezes, faziam o quê? E elas supriam as necessidades, né, que na grandeza de coração de Bezerra ele fazia inconscientemente, né? De tal forma que, quando esquecidos, nós esquecemos de nós mesmos e trabalhamos em benefício do próximo, Deus provê, né, as criaturas que estão sob a nossa orientação, sob a nossa guarda, né? Ou seja, ninguém fica esquecido. Assim, é óbvio, né? Como tudo tem uma razão de ser, que ainda encarnados na Terra somos devedores, nós temos que fazer a nossa parte, né? Cuidar de nosso lar, encontrar horas para fazer o trabalho em benefício do próximo, né? Não é exigido que nós fiquemos 24 horas dedicados totalmente à causa, né, espírita, à causa católica, não. É preciso que a gente trabalhe, cuide dos nossos deveres, das nossas obrigações, das nossas responsabilidades. Encontrando espaço e tempo, a gente dedique, né, em benefício de nosso semelhante. Sempre tem um tempinho para tal coisa, né? E há sempre oportunidades e momentos de praticarmos o amor ao próximo. Aí esquecemos as nossas dificuldades. As aflições parecem que vão perdendo força. É como uma tempestade, né, que vai perdendo força e ela vem de uma forma tranquila, como se fosse uma chuva calma, abundante, mas calma, e o tempo passa, né? Assim, além, né, e em toda parte encontra a criatura a aflição quando vista por ensinamento bendito, propondo-lhe as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. Sempre olhando como positivo, olhando como benéfico, olhando como lição. Sofrimento, dor, aflição, não importa a ordem, nós temos que tirar lições delas, né? Temos que aprender a enxergá-las como um exercício que nós mesmos, devido à nossa inferioridade ou à nossa imperfeição, pedimos para corrigir desvios de caráter, de personalidade e progresso para o nosso espírito, né? Então, não foi ninguém que nos imputou tal ou tal dificuldade. Nós mesmos, estando na vida espiritual, ainda esperando a próxima encarnação, né, com a consciência própria da vida espiritual, do que éramos, do que fomos, entendendo que, como espírito, o sofrimento acelera a nossa evolução,
E na vida espiritual sabíamos que nós tínhamos diferenças com as pessoas, nós tínhamos problemas, nós prejudicamos, talvez tiramos a vida, talvez fomos criaturas que subtraímos objetos, subtraímos os afetos, né? E é preciso harmonizar, é preciso devolver a criatura que ferimos, que prejudicamos, a paz e o equilíbrio que dela foi tirada pela nossa invigilância. Talvez pela nossa ambição desenfreada, talvez pelo nosso orgulho, pelo nosso ciúme, ou pela nossa vingança de querer ver prejudicado aquela pessoa, né? Que poderia ser um irmão, uma irmã, o marido, a mulher, né? O pai, a mãe, o avô, a avó, alguém de nosso relacionamento no ambiente de trabalho e outros lugares mais, né? E outros relacionamentos mais. Ali na vida espiritual, entendendo que nós sofríamos bastante, né? E Deus, na sua bondade, falou assim: vá, meu filho, volte lá e reconcilie-te com o seu adversário ou com a pessoa que você, né, se desentendeu. E aqui estamos, né? E aqui estamos, esquecidos muitas vezes. A dificuldade vem, bate a porta. Acolá é alguém que sofre problemas de saúde, o outro tem problemas de conseguir um emprego, passa privações, o outro, né, tem problemas de relacionamento no lar. É assim, né? O leque é grande, né? Mas é preciso entender que Deus dá a cada um segundo as suas obras. A lei cobra realmente, a lei vai e chama o devedor, mas encontrando o devedor com o coração repleto de amor ao próximo, apto a auxiliar, preocupa-se cada vez mais com o seu semelhante, a lei atua, mas não com a severidade que deveria ter, e ela é mais branda. E aí sofremos menos, né? A dor vem menor, a doença é menor e assim por diante. Mas cada um, né, será cobrado, será exigido na conformidade do seu entendimento, né? E o mérito que adquiriu nesta vida ou em outras vidas também contribui para dar uma certa paz ao coração, né, ao espírito. Entretanto, se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, somos em nós o grande problema da vida, de vez que estamos sempre interessados na deserção do trabalho difícil que nos conferirá o tesouro da experiência. Às vezes o filhinho nasceu cheio de problemas de saúde, né? Dificuldades das mais incríveis que nós sequer supunhamos ter. E aí a renúncia que nós pensamos e falamos que teríamos na vida espiritual antes de encarnar, que éramos capazes de abraçar aquela tarefa difícil, né? Ou os problemas no lar são muito grandes, maiores do que imaginávamos. Parte o pai, parte a mãe antecipadamente. E aí os filhos ficam com toda a dificuldade, né? Os mais velhos tendo que dar suporte aos mais novos. E outras tantas questões que nós conhecemos e sabemos nos lares terrenos, né? E aí deserdamos. Abandonamos a prova que pedíamos e supunhamos ser fortes. E a aflição era maior do que supomos, e o lar em dificuldade nós vamos embora, deixamos para trás, né? Passa-se 1, 2, 10, 20, 30 anos e a vida nos reúne novamente para continuar a tarefa, né? Talvez num novo lar. Então eu vou lá, monto um novo lar, e esse novo lar tem os mesmos problemas. As pessoas talvez sejam outras, o endereço é outro, mas os problemas são os mesmos. As dificuldades são iguais, são semelhantes, né? Aí exige de nós, novamente, a renúncia, a paciência, a tolerância, a dedicação, né? Para que a gente possa, agora mais amadurecidos, nós entendemos que não adianta eu mudar de endereço. Os problemas serão os mesmos. Talvez num grau maior, talvez num grau menor, porque somos criaturas que estamos num processo de desenvolvimento e que compete para esse desenvolvimento passarmos por lições difíceis ou lições não tão difíceis, né? Assim, essa restauração de nós mesmos, essa expiação, essa reparação, essa restauração
exige de nós essa compreensão da vida, não só a vida terrena, mas a vida espiritual. Nós, como espíritos que estamos nesta fase existencial ou material, e nós depois como espíritos na fase espiritual, elas se unem, se interpenetram, se influenciam, né, mutuamente. Então não há como diferenciar, não há como separar. Todas as ações materiais repercutem na vida espiritual e ações espirituais repercutem na vida material, né? Não é mesmo, Washington? E as dificuldades vêm, né? As dificuldades são maiores do que nós imaginamos. Aí os jovens, né, casam, imaginam um lar feliz, cheio de bênçãos, filhinhos como se fossem anjos, que Deus, na sua infinita misericórdia, né, doou-lhes, e nascem realmente como anjos. São anjos porque são puros, segundo as experiências materiais. Mas, segundo a ótica espiritual, são espíritos que precisam evoluir, né? Aí, né, quando vão evoluindo, os nossos anjinhos materiais, humanos, vão evoluindo, eles vão mostrando o caráter deles. O espírito com maior consciência vai mostrando como ele é, se ele é mais, né, intransigente, se ele é mais flexível, se ele tem mais amor ao próximo, se ele é mais justo ou menos justo, se ele se dedica a causas superiores ou causas, né, comunitárias, ou se ele é egoísta, vaidoso, né, ciumento, maledicente. Então o lar terreno, ingressando, né, os anjinhos, né, que são os nossos filhos, que nós éramos assim quando nascemos, né, o lar terreno tem a incumbência, mesmo sob aflição, trabalhar o caráter dos filhos, né, para que eles sejam homens justos e bons. É o que se espera, para que eles depois, na vida adulta, já espíritos conscientes, eles lembrem, puxa vida, tive o exemplo do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, recebi uma educação que me permitiu ser um homem inteligente, com uma profissão, né, que tenho ética, tenho bom senso, e ali eu vou fazer a minha parte como um ser humano, né, bom e justo. Deveria ser assim, né? E há casos, inúmeros casos dessa forma, né? Entretanto, se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, como eu disse, nós somos em nós um grande problema, né? Ou seja, não vamos ver em nós mesmos um grande problema, vamos ver em nós uma solução para tudo que nos aflige, tudo que nos acorre ou nos acolhe como dificuldades, né? Trânsfugas do dever nas maiores modalidades, nas menores modalidades, achamos-nos sempre à caça de consolação e reconforto, disputando escusas e moratórias, com que apenas adiamos indefinidamente a execução dos serviços indispensáveis à restauração de nós mesmos. Sempre que deixarmos para depois, com as nossas desculpas, que são tão comuns na vida humana, no nosso dia a dia, sempre que deixarmos para depois aquilo que temos que resolver hoje, o problema volta maior, mais difícil, mais complicado, né? Todas as questões não resolvidas devem ser resolvidas. Imagine, por exemplo, o casal que se separou, que há filhos e o marido é obrigado, ou a esposa é obrigada a pagar a pensão alimentícia. E não paga e deixa para depois. Devedores para com as leis humanas, né, são chamados ao cumprimento dessas leis. Quanto mais prorroga, maior é o débito, maior é a dívida e tem que pagar, né? E depois, né, os filhos lá na frente, vendo os exemplos, fazem as mesmas coisas, né? Ou aquele jovem, aquele adolescente que é envolvido pelo crime, pelo vício, pelo crime, comete crimes maiores, né? E vem as leis dos homens, cobra, né, através das penas, do encarceramento, né, a dívida, a pena que lhe é imputada. E as leis de Deus também vai cobrar da mesma forma. Aquilo que ele dificultou, aquilo que ele roubou, subtraiu, aquilo que ele pôs em prejuízo a si mesmo, ele precisará, né, ressarcir, precisará alijar de si mesmo. Veja que nada fica esquecido, né? Sempre haverá um momento que nós temos que, pela nossa condição, nós temos que reparar, né? Ou seja, a nossa consciência cobrará em nós mesmos
né, os erros cometidos. E aí nós temos que voltar e fazer o trabalho que outrora desertores, trânsfugas ou preguiçosos ou inconformados nós deixamos para trás, né? E agora nós temos que... Hoje talvez os cabelos brancos, as dificuldades são maiores, a doença já, os passos são vacilantes, eu tenho mais dificuldade, eu teria que fazer na velhice aquilo que deixei de fazer enquanto era jovem, né? Então é dado a cada um segundo as suas obras. Se a aflição é maior, porque eu sou mais devedor. Se a aflição é menor, porque pelo menos nesse momento eu não sou tão devedor, né? Devedor para com as leis de Deus, né? E as leis dos homens apenas é um reflexo das leis divinas. Saibamos assim valorizar a nossa oportunidade de crescimento para um mundo maior, abraçando na aflição construtiva da jornada o medicamento capaz de operar-nos a própria cura, ou o recurso suscetível de arrojar-nos aos níveis mais altos da evolução. Então não bastará sofrer, é preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. É preciso converter a própria dor em roteiro de luz. Ou seja, crescer com as dificuldades, ampliar a consciência nessas dificuldades, nessas aflições, de tal forma que a gente compreende intuitivamente o objetivo de tal sofrimento. Com o conhecimento que já temos da vida espiritual, através dos livros espíritas, né, nós superamos essas dificuldades todas. Mas é preciso superar, é preciso ser maior, é preciso evoluir nesses momentos, né? Existem para que a gente possa não ficar preso nesses momentos. É uma ponte para uma vida maior, uma vida superior, uma vida mais plena, uma vida mais pura, né? Desde já, porque o problema superado nos dá uma segurança, uma maturidade, uma tranquilidade, e parece que nós somos aquelas criaturas que nenhum problema abala, mesmo que estejamos passando por ele, né? Nenhum sofrimento nos abala os nossos alicerces. Por quê? Compreendemos, sabemos da necessidade de bem sofrer, né? Aí algumas pessoas dirão, mas talvez você não tenha passado pelo problema que eu passei para falar desse jeito. Ou citar o autor aqui, né? Todos nós sofremos, né? Sem exceção. Todas as criaturas sofrem, né? Chico renunciou toda a sua vida, talvez de conforto, de bem-estar, em prol do semelhante. Poderia pegar todos os recursos financeiros que vinham das obras espíritas, usar para si mesmo. Talvez teria carros, palácios, né? Não, ele preferiu a vida simples, tranquila, na sua casa, com seus amigos, na casa espírita. Os recursos eram direcionados para auxiliar, né? Talvez aquelas casas que promovem até hoje, né, o bem-estar do semelhante. E tantos outros grandes espíritas e tantos grandes outros católicos, cristãos fazem a mesma coisa. Revertem os benefícios que vêm para si, né, da sua mediunidade, viriam para si da sua mediunidade, para as obras de caridade em prol dos semelhantes. Porque compreende que a vida material é passageira, né? Tudo fica aqui, tudo passa, né? Assim, colocados desse modo entre as provações que nos assinalam a senda de cada dia, usemos constantemente a chave do sacrifício próprio em favor da paz e da alegria dos que nos cercam, porque somente diminuindo as provações alheias é que conseguiremos converter as nossas em talentos de amor para as bem-aventuranças imperecíveis, né? Então é preciso primeiro cuidar da felicidade do próximo, para que a felicidade venha para nós, né? É assim que acontece. Quantas mulheres têm os seus maridos difíceis e sozinhas, caladas, renunciam tudo pelo seu amor para que os maridos sejam criaturas depois boas, homens bons, né? Quantos filhos preferem talvez o obscurantismo para levar aos pais o conforto, o carinho, né? E assim por diante. Quantos homens preferiram a vida solitária
para trabalhar nas casas de saúde, nos manicômios, trabalhar em diversos ambientes para dar o conforto, a segurança, o bem-estar. Aqueles filhos que eles recebem, né, na condição de criaturas aí, portadoras de deficiências das mais difíceis, moléstias mentais, físicas, né, dificuldades das mais diversas, e eles acolhem esses irmãozinhos, e outros dão a sua vida para salvar as vidas alheias, né? Recentemente tivemos diversos exemplos aí. Todos esses irmãos, né, lá na pátria espiritual, disseram que viriam para, primeiro pensando no semelhante, para depois pensar em si, né? Deu a sua própria vida, o seu tempo, o seu bem-estar, o seu conforto, para beneficiar o semelhante, né? Na sua aflição íntima, na sua dor própria, preferiram, né, trabalhar em benefício da criatura e do próximo, né? E os exemplos são dos mais diversos. Toda vez que pensarmos em nós mesmos, vamos pensar também no nosso lar, naquelas criaturas que estão ali, pensar no coletivo, né, da sociedade, pensar em todos os lugares onde nós sabemos que tem um homem, uma mulher, um espírito bravo, valoroso, que está lá trabalhando para que aquelas criaturas recebam pelo menos o mínimo. O mínimo é o respeito ao semelhante, o amor ao próximo, né? Como diz Leon Denis no livro, eu já lembro o nome do livro, sofre o mineral, sofre o vegetal, sofre o animal, e a dor aparece como meio de educação e correção, né? Eu disse anteriormente Gabriel Delane, mas é Leon Denis quem fala, né? Nesse livro, nessa lição maravilhosa para todos nós. Então, o bem sofrer nos conduz à vida espiritual feliz. O mal sofrer nos arroja a lamentação e a dor e sofrimento. E o umbral está cheio de irmãozinhos nossos que preferiu o bem viver na terra e colhe na vida espiritual o mal sofrer, né? O sofrimento mais atroz. Então, toda vez que quisermos as facilidades materiais, o prazer imediato, as paixões terrenas, vamos lembrar que isso nos conduz a uma vida espiritual repleta de dor e sofrimento. Mas toda vez que nós pensarmos na felicidade do próximo e trabalharmos por ela, com certeza Deus não esquecerá da nossa felicidade, que temos merecimento. E assim, paz a todos, um bom sábado, um bom domingo, uma boa semana. Aqueles que não vemos mais, um bom Natal, um feliz Ano Novo. Que assim seja. É isso aí. Bom, agora vamos abrir espaço, né, para alguma colocação, alguma pergunta a respeito do tema. Se alguém tiver alguma colocação, tiver alguma dúvida, agora é o momento, né? Um comentário. Vocês viram que eu tinha uma colinha. Tem uma colinha aqui, né? Que eu vou seguir nessa colinha, vou falando. Vai né? seguindo e vai continuando. Né? Então, o espaço é para que as pessoas lembrem, pensem, falem, complete, né? E a gente esquece muitas vezes que deve ser falado. Apesar do plano espiritual estar intuindo, né? Tá jogando as ideias, sim. Às vezes nós estamos com esse fluxo, esse canal, né, fechado, e a gente não consegue entender as ideias espirituais, né? Não tem internet? Nenhuma pergunta? Dai. Sem pergunta difícil, hein? Não. Estamos chegando aí nesse final dos tempos, que chamam, no final dos tempos aí, muitas coisas ainda estão por vir, né? Muitos fatos ainda vão acontecer e nós temos que nos preparar para isso, né? Então nós temos que sempre lembrar que Deus está sempre nos apoiando, está nos dando todas as condições, está sempre no comando, né? Exatamente. E Ele nos dá a liberdade de fazermos tudo que nós temos, mas também nos chama a responsabilidade para que cada ato praticado tenha as suas consequências dos atos praticados. Cada ação tem uma reação. E nós vamos, como você falou, nós vamos evoluindo. Lembrar que nós passamos pelo reino mineral, depois nós passamos pelo reino vegetal, pelo reino animal, até chegar no reino dos homens, né? O reino hominídeo. Né? E chegaremos no reino espiritual, né? Nas esferas superiores, com certeza, mas cada um no seu ritmo de evolução, de aprendizagem, de crescimento, né? Respeitando sempre a vontade de cada um. Acho que essa é a mágica, nós falamos, é a mágica, né? E quando mais nós evoluímos, nós crescemos, nós aprendemos, nós mudamos a nossa condição de vida. Com certeza. Né?
E é isso que é importante. Deus nos dá essa oportunidade para que possamos, retornando ao convívio de Deus, melhores do que quando nós começamos a nossa jornada. Com certeza. É isso que nós temos que ter em mente. Então, você fazendo isso, automaticamente todas as suas ações vão ser pautadas buscando o benefício de você e daqueles que estão juntos. Então, com certeza o mundo vai ser um mundo melhor, vai deixar de ter tanta violência, tanto ódio, tanto rancor, né? Isso é o caminho natural das coisas, né? Sim, não podemos alegar mais ignorância. Chegou o momento de nós mudarmos, virarmos essa página e começar uma página nova, né? Com certeza. O livro é Os Problemas do Ser, do Destino e da Dor, né? Leon Denis. O outro livro do Gabriel Delano, é Evolução Anímica, mas esse que citou, né? Sofre Mineral, Sofre Anual, está nesse livro. Os Problemas do Ser, do Destino e da Dor, né? E tudo que nós falamos, tudo que Chico psicografou, as grandes orientações, tem por base o Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos é o marco do Espiritismo, apesar de serem citados os outros marcos, mas é o marco do Espiritismo. É o primeiro livro que realmente nos esclarece acerca da nossa origem espiritual, nos mostra, e temos que lê-lo, né? Porque desta forma a gente entende o que está sendo falado na casa espírita, entende os ensinos de Jesus e compreende as parábolas de Jesus, né? E junto com o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que trata das questões morais, né? A gente tem dois livros ricos de informação que nos ajudam a superar, e, acima de tudo, a compreender, a ter consciência do momento que nós estamos vivendo, das dificuldades que o homem passa na Terra. E o porquê dessas dificuldades, longe de ser problemas, dor e sofrimento e empecilhos, não, são oportunidades de evolução, não é? Porque Deus é muito sábio. O universo está aí há bilhões de anos existindo sem que a harmonia desse universo seja quebrada por qualquer um de nós que pense e age de forma errada, né? E toda quebra, às vezes toda quebra de ordem, ela traz ensinamento, né? Também, né? Então toda quebra da ordem, às vezes é necessário para tirar um pouco daquela zona de conforto, para que as pessoas possam modificar a situação, né? Então, até nisso a justiça acontece. Então, é perfeito. O sistema todo é perfeito. Nós é que tentamos modificar o sistema em nosso benefício e não dá certo e depois nós ficamos reclamando, né? Então vamos aproveitar aí essas oportunidades que nós temos, todas elas, né? Mas até esses erros nos levam a... Com certeza, mas é isso que eu estou falando. Se não houvesse uns erros, Não haveria. Exatamente. Essa é a realidade que nós temos, ou seja, exatamente. Com certeza. Aprendemos com os erros e colocamos em prática os acertos. Por isso que o espírito evolui, já o homem, né? O homem evolui pelo trabalho e pelo relacionamento entre si, né? Pelo trabalho, ele desenvolve a inteligência. O relacionamento desenvolve o afeto, né? O amor, os sentimentos elevados. A inteligência desenvolvida, ele consegue ter uma consciência maior ou ampliada, ele consegue discernir, né? E escolher melhor os caminhos que ele quer seguir. Eu diria que ele desbloqueia a inteligência, porque a inteligência está contida em tudo. Sim, desbloqueia, desenvolve a inteligência, né? O princípio que nós tratamos como princípio, que na realidade não existe o ontem, nem o momento, nós vivemos Hoje, né? este momento. Este é o momento. Existe o hoje. Amanhã você não sabe se existiu. Perfeito. O que passou, passou. Então o que você tinha que aprender já passou, e o que você tem que aprender está acontecendo exatamente agora. Exato. Então a inteligência universal está contida em cada uma das diferenças. Quando enxergamos nosso ser como um ser único, individual, enxergamos no outro como um ser único e individual, nós passamos a enxergar a divindade em cada um de nós. Sim, mas aí temos que também ter o cuidado, às vezes, porque a inteligência realmente é o Senhor, é o maior atributo. O espírito tem vários atributos, mas a inteligência é um dos maiores atributos. Porém, a inteligência em um homem, né, orgulhoso, ele achará que ele é o Deus. A inteligência num homem simples, humilde, ele é um sábio, né? Então, Deus desenvolve a inteligência através dos mundos materiais, no espírito, através dos mundos materiais, das dificuldades que esses mundos oferecem
E o Espírito é, posteriormente, aquele que o ajudará, né, à administração do universo. Como no budismo, né? O budismo fala que você tem que se transformar em pedra para você buscar o seu verdadeiro eu. Você tem que ser uma rocha, né? Um mineral, né? Para você realmente buscar a sua origem. Por isso que sofre o mineral, sofre o vegetal, sofre o animal e sofre o homem, porque a evolução do espírito passa por esses reinos, né? Obrigado, Rodai. Obrigado pela obrigado a participação. todos pela participação. Obrigado a todos mais uma vez. Que Deus nos abençoe. Aqueles que nós não vemos mais, um bom Natal, um bom Ano Novo. Que Deus esteja conosco. E assim Ele estará, né? Um sonzinho na caixinha de marimbondo, né? Bom, meus amigos, depois desse momento de aprendizado, dessa troca de informações, de aprendermos um pouquinho, adquirirmos um pouquinho mais de conhecimento, que com certeza nos ajudará muito no desenvolver da nossa jornada. Então agora é chegado o momento de retribuirmos. Então vamos mais uma vez unindo os nossos pensamentos e elevando a Deus nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos companheiros de espiritualidade. Vamos abrir os nossos corações, vamos doar. Que essas energias que estamos doando, Senhor, possam ser canalizadas pelos companheiros de espiritualidade, levando a todos que estão necessitados, a todos aqueles que clamam por justiça, aqueles que se dizem perseguidos, aos desesperados, enfim, a todos aqueles nossos irmãos que estão passando por alguns tormentos, para que sejam firmes, sejam fortalecidos, para que vençam essas dificuldades. Por todos os locais em que se reúnem pessoas para a prática do bem, do amor, da caridade, Senhor. Que esses locais sejam abençoados e iluminados, transformando-se em locais acolhedores e sinalizando na noite escura daqueles que estão perdidos pelo caminho. Que possamos, Senhor, envolver com muito carinho o nosso planeta Terra, para que ele possa passar essa fase de transição de uma forma tranquila e nós possamos também aproveitar dessa tranquilidade, Pai. E vamos envolver ainda com muito carinho os governantes, os governados, todos aqueles que têm o poder de decisão, Senhor, para que não partam para um caminho de dor e sofrimento, mas que partam para o caminho do diálogo, do amor e da caridade. Tendo a certeza, Senhor, que essas atitudes irão melhorar a vida de todos. E agradecidos ao Senhor pela oportunidade do aprendizado nesse planeta. Agradecemos do fundo da alma, meu Pai. Que assim seja. Graças a Deus. E agradecidos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, aos companheiros da espiritualidade, humildemente pedimos permissão para encerrarmos a primeira parte dos nossos trabalhos, pedindo que permaneça conosco por toda a nossa semana, nos orientando, nos auxiliando, Senhor, e que aqui possamos retornar na próxima semana para a continuação desses estudos. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos passar a segunda parte dos nossos trabalhos, né, que são os passes. Primeiro vão entrar os passes magnéticos, aqueles que têm o cartão, e depois os passes espirituais. Tá bom? Uma boa tarde a todos que nos acompanharam, aos companheiros da internet, um beijo no coração, e até semana que vem, se Deus quiser. Aqueles que vêm a primeira vez, que vão retornar para suas casas, que retornem e sejam envolvidos com muito carinho até chegar em suas casas. E aqueles que vão continuar conosco aí, permaneçam também. Um grande beijo no coração e até semana que vem, se Deus quiser.